noite a todos. É uma alegria estar com vocês aqui. E eu acho que a alegria maior é a gente poder falar daquilo que a gente carrega, que é a nossa esperança, né? O Henrique ele trouxe um desafio, que é a gente falar sobre a questão do coronavírus. Acho que é legal a gente falar, né? Mas é um desafio para todo mundo entender realmente o que está acontecendo. Mas eu acredito que quando a gente tem uma esperança sólida, qualquer desafio é sempre bem-vindo. Porque quando a gente tem esperança, a gente ao mesmo tempo também temos uma busca. E isso é o que nos move, o que nos alimenta, o que nos define, a nossa busca a partir do nosso Criador. Uh, eu vou começar com a mensagem inicial. Eu tenho uma missão que trabalha com skatistas, com a comunidade de skate. Nós somos uma parcela, a referência da igreja nesse meio, né? Então nós temos um desafio gigantesco através da nossa missão de levar o evangelho. E como que a gente comunica o evangelho para pessoas que não têm Jesus como centro e fundamento da sua existência? Olha, se a gente for levar para uma forma muito humana, tudo fica difícil. Mas se a gente entender que o evangelho é a resposta para a nossa humanidade, aí as coisas começam a ser um pouco mais visíveis, mais tateáveis, mais fáceis. No fim das contas, o evangelho acaba te levando para ele ser anunciado, né? Ele sai de forma natural. Bom, apresentações rápidas. Meu nome é Luiz, a galera me conhece por Bob. Sou missionário da Missão Christian Skaters Brasil. Somos membros da Igreja Batista Memorial de São Paulo e da Igreja Batista Batista de Vila Eure e São Bernardo do Campo. E nós atuamos pela Christian Skaters Brasil, que é uma missão urbana que trabalha levando o evangelho através dessa tribo que é o skate. Qual é o ponto principal que nos une? Bom, o ponto principal que nos une é o primeiro, é o segundo mandamento testificado por Jesus, né? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que essa é a base inicial para a gente entender a mensagem que a gente carrega e para quem que a gente carrega. Por que como a ti mesmo? Aí vem essa reflexão que tem que ser tateada. Porque o a si mesmo te iguala ao próximo de tamanha façanha que faz com que você comece a entender que os seus problemas muitas vezes são os problemas do outro também. Essa é uma das questões que nos falha de ter cautela e entendimento. A maior parte dos meus problemas são os mesmos problemas da maioria das pessoas aqui. E nesse contexto de pandemia, isso também não muda. Então, quando a gente analisa que estamos isolados, temos um inimigo invisível, nós não estamos falando apenas de nós mesmos ou só da nossa realidade. Nós estamos falando de todas as realidades existentes nesse mundo. Daí uma das primeiras percepções que nós precisamos ter, né? E as pessoas ficaram muito assustadas no começo da quarentena, porque a palavra tempo surgiu de uma forma assim tão expoente e tão igualitária que a gente falou, cara, e agora? O que eu vou fazer com o meu tempo? Eu inicio a minha mensagem lembrando desse ponto. As pessoas começaram a discutir no começo em suas redes sociais, em suas plataformas de comunicação, de que o problema dessa quarentena para eles seria o tédio. Eu analisei bem essa referência, eu observei que não era só uma pessoa que falava isso, eram várias, tornou uma movimentação viral. E eu pensei, nossa, o TED é algo tão pequeno e tão singelo para a gente achar que a nossa existência se limita a ele. Então, eu comecei a me conectar com Deus e a primeira parte da minha mensagem que eu tenho para trazer para vocês é realmente essa, o tempo, né? A primeira reflexão que Deus me deu é o ser humano, ele não tem medo do tédio, não é o tédio que nos assusta. O que nos assusta é o tempo. E nós temos muito medo de ter tempo suficiente para olhar quem de fato nós somos. Esse é o nosso medo, né? E no fim das contas, essa questão do Covid nos acrescentou essa sentença do tempo às nossas vidas. Nossas rotinas não existem mais, nossos planejamentos eles já não fazem mais parte da nossa vida, né? Pelo menos planejamentos a longo prazo. Os nossos sonhos foram adiados, muitas vezes as nossas compras e as nossas gestões também foram adiadas, porque o tempo foi alterado, houve uma alteração no nosso tempo. E não que o tempo em si foi alterado. O que foi alterado
foi a forma com que nós lidávamos com ele. Né? Eu trouxe uma reflexão rápida, porque uma das questões que eu mais bato na questão de evangelização urbana são as semânticas. Semânticas são as mudanças que ocorrem diante das gerações, das décadas, de palavras com palavras. Quem bate muito com isso é o Chesterton e também o C.S. Lewis. Eles deixam muito abrangente essa questão da semântica. Né? O Zygmunt Bauman também batia muito nessa tecla, porque o conservadorismo ele sempre traz a origem e o valor e o significado do que as coisas são. Né? E as semânticas, elas alteram, ou elas tentam alterar o significado das coisas. E o tempo é uma palavra que a gente fala muito, mas muito pouco nós temos um tato ou um cuidado de tentar entender o que é o tempo. Né? E eu trouxe um conceito de tempo que eu gostaria de compartilhar com vocês antes da nossa palavra continuar. Então, tempo, ele é a duração relativa das coisas. Né? E o tempo para nós é o que traz a percepção do que é presente, do que é passado e do que é futuro. É muito profundo, né? Olhar dessa forma. Não sei se vocês têm esse mesmo conceito ou se até, poxa, eu não tinha um conceito do que era definir tempo antes. Mas o tempo, no meu conceito, ele é a duração relativa das coisas e para nós seres humanos ele traz uma perspectiva do que é passado, presente e futuro. E o tempo ele tem uma coisa muito importante na vida do ser humano, porque o tempo é aquilo que serve para definir a nossa história, né? O presente, passado e futuro, no conceito final das coisas, é onde está a nossa história e para onde vai a nossa história, né? Onde esteve, onde está e onde vai. E eu acredito que esse é o caos maior do pânico e do desespero em começo a essa pandemia. Nós não tínhamos mais uma percepção do que era o futuro com exatidão e nós não temos mais uma contrapartida exata do que vai ser o futuro, entende? Eu acho que simplificou um pouco essa explanação, se ficou muito confuso, depois a gente pode debater sobre isso. Então, o tempo ele tem a base, né, de presente, passado e futuro, onde estão os nossos períodos, onde estão os eventos históricos, onde estão os acontecimentos da nossa vida. E esse vírus ele veio interrompendo tudo isso. Né? Então, a nossa primeira crise realmente foi essa. A nossa primeira crise foi entender que essa nossa percepção do futuro e do presente foi totalmente afetada. Né? E a nossa sociedade ela acabou carregando esse pressuposto do tempo como que se ele fosse a questão maior, aquilo que realmente necessitamos ou é aquilo que necessitamos para seguir em frente. E essa reflexão da palavra e de Cristo na minha vida trouxe um reposicionamento que mudou todas as nossas posições, tanto em casa quanto missionais. É muito engraçado a gente falar que eu faço parte de uma missão com skate que hoje é totalmente virtual. Mas o que definiu isso foi o tempo. O tempo atual é que realmente as nossas conexões e a nossa posição com o evangelho ela é virtual. Né? Estava conversando com amigos e tivemos aquela live que foi sensacional do Hernandes Dias Lopes e do reverendo Nicodemos, que ele assentou uma questão muito simples, né? Que Lutero, no seu tempo, na sua época, com as questões atuais, ele teve que usufruir da tecnologia atual, e na época a tecnologia atual era impresso. E a partir do impresso, a divulgação e a exponência do evangelho, ela se tornou algo que nos conceitos atuais nós chamamos de viral, né? Viralizou, né? O evangelho a partir das ferramentas atuais. Então o nosso tempo ele nos posicionou às ferramentas virtuais e demorou um pouco para a gente entender isso. Então como que a gente se posicionou a começar em casa e na sequência como que a gente se posicionou com o próximo, com as pessoas que nós alcançamos, que nós convivemos. Nós fomos para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, nós fomos encontrar o que Deus define do tempo. Né?
Eu convidaria os irmãos a abrirem comigo Eclesiastes 3:1-8. Vamos lá, Do Bob. 1, Ah, o livro de Eclesiastes é um livro que traz muitas direções também, né? E direções muito próximas a Provérbios também, com a questão da sabedoria, né? Ah, e é um cuidado muito precioso a se falar nessa escritura com o tempo. E a parte que mais me chama a atenção é o quanto esse cuidado precioso colabora com a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque o que me posicionou naquele momento e o que posicionou a minha missão inteira, estou falando de uma missão que tem 40 ministérios no Brasil inteiro, foi a gente se centrar nisso. E o Eclesiastes 3, capítulo 3, a partir do versículo 1 e 8, é um clássico, né, do Evangelho, a gente fala. Mas é um fundamento assim, muito categórico, e nos momentos de dificuldade a gente se esquece disso na hora. A primeira coisa que a gente se esquece é dos fundamentos. E o que Cristo quer nos tratar e trazer na gente são realmente a reestrutura e a posição nos fundamentos. O que é falado a respeito de tempo em Eclesiastes? O capítulo inicia-se com há tempo para tudo. Olha que incrível. Dá até um alívio, né, falar isso. Há tempo para tudo. E ele fala no versículo 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Na hora que eu li isso aqui, foi algo que me supriu por completo. Porque, de fato, eu fui na ênfase que estava afetando a nossa sociedade, o tempo. E nesse momento, a palavra nos direciona a um conforto interno assustador. Que o que estava acontecendo naquele momento, do início da quarentena, nos tempos de hoje, é simplesmente um tempo que há por vir. Porque há tempo para todas as coisas. E isso não vai mudar. Essa realidade, essa percepção, esse entendimento, ele não vai ser alterado. Vai continuar tendo tempo para todas as coisas. E é tão assustador isso, que na reflexão, no começo da reflexão, eu trouxe que nós temos mais medo. Não é o medo do tédio que nos assusta, mas é o medo da gente olhar para nós mesmos. E eu defini esse tempo, naquele momento de conclusão de que havia tempo para todas as coisas, como um tempo espiritual. E que de fato é um tempo espiritual. Né? Eu trouxe essa reflexão inicial no início das quarentenas, e hoje a gente tem uma atualização tão grande de informações, e elas mesmas se respondem. Né? Busquei um dado oficial, né, de vendas online no Brasil, e foi constatado que nunca na história se vendeu tanta Bíblia online quanto hoje. Então isso nos responde muita coisa, né? É um tempo de buscar realmente a Deus de verdade, é um tempo de se conectar com Ele. E dessa reflexão que eu tive, na época que eu trouxe essa reflexão, era apenas a Itália e o começo da Espanha que estavam afetadas. A Itália nos traziam vários testemunhos negativos e assustadores, né, pela falta de contato, diálogo e informação. Mas eu entendi uma coisa preciosa, né? Eu entendia que o que está nos sendo dado nesse tempo é uma mensagem, tem uma mensagem nos sendo dada, né? E eu defini essa mensagem em duas partes. Né? O primeiro ponto, eu acredito que cada um aqui tem a sua concepção e a tua opinião, mas o que eu entendi, e entendo até hoje isso e creio nisso, é que o nosso Criador, Deus, ele tem uma mensagem que está sendo transmitida para a humanidade.
Primeiro ponto, certo? E o segundo ponto, que eu entendo assim claramente, inclusive agora ainda mais, é que Cristo tem uma mensagem para a sua igreja. Então são esses dois pontos que, ao meu ver, movem continuamente esse entendimento de que há tempo para todas as coisas e que nós precisamos entender brevemente o que esse tempo representa para nós. Deus quer falar com a humanidade e está falando. E Cristo, ele quer falar com a tua igreja e ele está falando mais do que nunca, né? Nesse contraponto, antes de continuar, eu queria dar uma boa noite para todos que estão entrando agora na live. Sejam mais do que bem-vindos, tá? Sou o Luiz, missionário da Christian Skaters, e vocês são muito bem-vindos aqui. Tá bom? E nesse contraponto que as escrituras nos trazem, da questão de que há tempo para todas as coisas, a gente entende que a sociedade, ela realmente era um reflexo de si mesma. Era um reflexo de si mesma. A igreja está inserida na sociedade, eu bato muito nessa tecla, porque essa é a essência da igreja, né? Quando nós temos algum equívoco vindo de alguém da igreja, quando nós temos dúvidas de pessoas que não frequentam a igreja, que não tem uma coligação espiritual, e ela vem cobrar uma outra perfeição do cristão, eu acho que ninguém aqui sofre isso, né? Eu venho com uma resposta, uma posição muito concreta. É normal o cristão não ser a resposta, porque o cristão ele não é a resposta, ele é parte da resposta, né? Mas eu entro na tecla em dizer que a igreja ela tem suas falhas porque nós somos essa falha, nós necessitamos da correção, nós necessitamos da instrução correta para fazer o que é correto. E o cristão, ele em muitas partes nós vamos imitar a sociedade, até porque a gente não veio do céu, né? A gente veio da sociedade. E nesse ponto, a gente entende como a igreja demorou um pouco para discernir a sua posição, a sua forma de se comunicar, né? Nós fazemos parte da sociedade. Não foi só a igreja que ficou nesse par ou ímpar, né? Na verdade foi o mundo inteiro, né? E eu achei mesmo necessário buscar uma posição de Deus, porque eu falava: Deus, eu sou só essa pessoa aqui, eu não tenho tanto alcance, eu não tenho carro, eu tenho uma internet, eu tenho um ministério que eu preciso, eu tenho uma casa para organizar primeiro, depois eu tenho um ministério para organizar. Qual a direção que eu vou dar para eles? Porque o que eu fizer com eles vai ser o reflexo que eu irei fazer na sociedade que eu faço parte. E eu comecei a ver que realmente era esse o passo que eu tinha que dar naquele momento. Organizar minha casa, posicionar minha família, organizar meu ministério, porque se eu organizo um, eu logo me posiciono com mais efetividade para organizar o outro. E na sequência nós vimos como foi o nosso impacto com a sociedade e principalmente com a comunidade que a gente alcança, que é a comunidade de skate. Foi assustador. A primeira live que nós fizemos de oração naquele tempo, usando da tecnologia, vocês não têm noção tanto de skatista que veio pedir ajuda. Vocês não têm noção tanto de gente que veio pedir oração. E eu falei: opa, peraí, calma aí. Eu posicionei a missão, galera, ó, a missão é essa. A sociedade não tem um pingo de esperança. A sociedade que a gente faz parte, ela não tem um pingo de convicção em nada. Quando o Chesterton ele fala sobre sociedade líquida, né? O Ronaldo Lindor ele bate nessa tecla de que a vaidade é o fundamento da sociedade líquida. E a vaidade ela é o perigo, porque ela não olha o próximo, né? E uma sociedade sem esperança é uma sociedade sem ninguém para poder ajudar, sem ninguém ao lado para poder sustentar. É uma sociedade que não é social, né? E nesse ponto de entender a nossa posição como igreja, como que foi o efeito, nos mostrou uma outra questão que a gente definiu muito. Independente das crises, independente da denominação, independente do segmento teológico, independente do cenário,
a igreja ela tem um papel que esse é o absurdo da Igreja de Cristo, que muito provavelmente nós estamos entendendo nesse tempo, que muito provavelmente nós estamos tomando partido nesse tempo, que quando nós somos atacados, nós não somos atacados porque erramos, nós não somos atacados porque tem líderes maldosos ou mal preparados na igreja, nós não somos atacados porque existem escândalos na igreja, nós não somos atacados porque existe corrupção na igreja, nós não somos essa não é a base do ataque central, porque tudo isso, todos esses erros que ocorrem, né, que nós temos a possibilidade de viver como igreja, todos eles existem na sociedade também. Vocês entenderam isso? Todos esses nossos erros existem na sociedade. Na sociedade não é diferente. Pelo contrário, é pior. Né? Mas o que assusta mesmo é que a igreja ela é comunidade. E a sociedade ela só é comunidade no discurso. Ela só é comunidade no gogó. Ela só é comunidade para atacar o outro. Mas para ajudar o outro ela não é. Então, essa lição que nós estamos tendo nesse meio, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de Covid, ela é sensacional, porque nós entendemos que a igreja, a instituição, ela representa o corpo que ela é, no fim das contas. Cada instituição no seu canto. E que o corpo, ele é o centro da adoração de ser igreja. Por quê? Porque é o cabeça que faz o corpo ser corpo. A gente entendeu que ser comunidade assusta, mas ao mesmo tempo ser comunidade, como a igreja está sendo nesse tempo, é a resposta de Cristo e é a resposta para a sociedade. E não vai ter meio ideológico, não vai ter meio filosófico que vai conseguir constituir isso, porque mais do que nunca nesse tempo nós entendemos que Jesus é o nosso fundamento, ele é nosso motor, ele é nosso imã, por ele que a gente se une. Nós separamos esse tempo aqui para falar de quem? De Jesus, receber mais da esperança dele. E isso tem sido conclusões que nós estamos tendo nesse tempo, e haverá o tempo da gente lançar para a igreja, a igreja é isso. Nós captamos isso, se você entendeu isso, vamos fortificar esses requisitos, né? Vamos reformar, né, esses requisitos fundamentais que faz a igreja se tornar importante no meio da história da humanidade. Né? Mas, em contrapartida, eu trouxe aqui o que eu estou tendo de leitura, o que nós podemos pegar de entendimento, mas se a gente for atrás da questão como que eu vou definir a sociedade, o Bauman fala, né, que a sociedade líquida ela vive sem fundamentos, e o Ronaldo Lindório ele reforça dizendo que a vaidade é o fundamento de uma sociedade líquida. E eu trouxe uma passagem que está no livro de Atos, tá? Mais precisamente Atos 4:11, né? Que vai afirmar o porquê disso, né? O porquê da nossa sociedade ela ser tão perdida. Eu sei que a Bíblia ela traz tantas outras notificações desse ponto, mas eu acredito que o livro de Atos ele define isso, né? E ele está falando nesse caso, essa parte ela está falando sobre Pedro quando ele está pregando no templo, né? E nesse ponto ele está numa discussão com os judeus, né? Pedro e João estão discutindo no Sinédrio, né? E ele fala o seguinte, apresentando a Jesus: esse é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, né? E que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eu lembro desse versículo quando eu entreguei a Bíblia para um youtuber, que eu desconfiava que esse cara era cristão. Eu trouxe uma Bíblia dessa, que essa Bíblia é a Bíblia do skatista. Nós criamos com a Sociedade Bíblica uma Bíblia para a comunidade de skate. Eu nunca vi tanta gente lendo a Bíblia nesse meio como eu estou vendo hoje. E ele abriu nesse versículo, quer dizer, esse cara ele estava desviado da igreja naquele momento, ele se converteu a Cristo, e ele me abre nesse versículo. Eu falei, meu Deus do céu. E a sociedade ela vai estar em pânico, ela vai buscar esperança em outros meios, ela vai ampliar o desespero, porque ela rejeitou a pedra angular, e é isso.
E é isso. Né? A diferença é essa. A pedra angular é a pedra que traz o fundamento para as construções. Né? Eles usavam antigamente a pedra que você define o esquadramento da parede, que você traz a medida correta para as construções. E ele definiu uma exatidão tão absurda que Cristo, Jesus, é essa pedra angular. A pedra rejeitada pelos judeus, nesse caso ele falando no Sinédrio ao público, né? ela, ela se tornou a pedra principal, né? Ela se tornou a pedra fundamental. E a nossa sociedade ela vai sofrer por esse motivo. Né? Ela vai sofrer porque, de fato, ela não está fundamentada em Jesus Cristo. Tá? Ela é líquida, mas nós estamos. Então esse tempo ele nos traz esse entendimento de que a mensagem que nos está sendo dada nesse tempo, o que de fato é essa igreja, a importância de termos essa preciosidade que é o Evangelho, ela é o que vai definir o futuro. Né? Mas o futuro do que e de quem? Ela vai definir o futuro daqueles que têm fome e sede de esperança. E não são poucas pessoas. Esse tempo que eu volto a falar a palavra tempo, ela desestruturou muitas estruturas e muitos alicerces que não estavam fundamentados em nada. E nós somos as pessoas que reforçamos esse alicerce. Né? E a nossa esperança diante desse tempo é que uma hora ele vai acabar. Ele vai acabar. Né? Não vai ser um tempo fácil futuro. Né? Acho que a gente pode ter um pouco de perspectiva quanto a isso. Porém, o fundamento real de tudo é que a nossa esperança ela também não vai mudar. Ela não vai passar. E eu trouxe essa finalização que está no livro de Mateus 24. Né? Eu trouxe Mateus 24, que fala sobre os sinais dos fins dos tempos. É uma lista bem extensa, né? Com sinais de Jesus, né? A partir dos tempos que vão revelar a sua manifestação e vão revelar a manifestação da glória de Deus. Porém, também ela serve de entorno para a gente rever, de fato, muitos conceitos nossos. E para mim, o absurdo dessa mensagem é o final dela, que ele fala o seguinte, Mateus 24:35, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras elas jamais passarão. Poxa vida, esse é o absurdo que traz a gente essa constância de entender quem somos, entender para onde o mundo vai, mesmo ele perdendo essa perspectiva de tempo, e entendendo quem devemos ser quando tudo isso aqui acabar. Né? A igreja, mais do que nunca, ela vai ser igreja. Né? Esquece esse papo de que igreja fechou. As únicas igrejas que não que fecharam são as igrejas que não pregam o evangelho. E, de fato, eu tenho temor de dizer que essas igrejas nunca abriram também. Né? Então, para nós, fica esse alento do que é esse tempo do Covid, o que ele pode significar e trazer para todos nós. E, de fato, é um tempo da gente abraçar essa mensagem que Jesus está trazendo para nós, como igreja, entender que Deus não está falhando na mensagem que ele está passando para a humanidade, e, de fato, é uma mensagem absoluta e definitiva que vai definir todo o cenário que vai vir daqui para frente. Porém, a gente não perde a nossa esperança que, independente da posição do mundo, nós devemos ser a igreja que traz resposta. Porque nós não somos o dono da resposta, nós fazemos parte dela. E essa resposta será dada por nosso Cristo. Né? Tão cedo, tão tarde, agora, amanhã, foi dada ontem, e por assim será até a vinda dele, a manifestação da sua glória. Porque tudo nesse mundo vai passar. Mas as suas palavras, elas são para sempre. Essa é a reflexão de esperança que eu queria trazer a partir da minha perspectiva do que é o Covid, o que ele está trazendo para nós como igreja, né? O que ele está trazendo de reflexão para a sociedade, talvez, acho que mais para nós como igreja do que para a sociedade em si, e a partir de tudo, focando a nossa mentalidade de posição com Deus. O tempo é espiritual e a parte mais simbólica para definir essa mensagem é estar em casa.
ninguém está feliz em estar em casa, ninguém está alegre em ficar em casa o tanto de tempo que a gente está em casa, mas eu acredito que todos que estão aqui nessa transmissão hão de concordar o quanto foi preciso nós termos esse tempo em casa, mesmo que contra a nossa vontade. O quanto isso foi necessário, né? E o voltar para casa é, de todas as mensagens, a mais espiritual que podemos ter. E é isso.